fazer quando te rejeitarem? É sobre isso que eu quero falar com você. Bora lá. Graças e paz, queridos, bem-vindos ao Devocional Pregai. Lembrando que estamos lendo o livro de Marcos e hoje é dia de lermos os capítulos 5 e 6. E hoje eu quero falar sobre o que fazer quando formos rejeitados. Mas para falar sobre isso, eu preciso que você entenda o motivo de rejeição. Amém? Bora ler Marcos no seu capítulo 5, versículo 1 ao versículo 5. A palavra do Senhor diz assim: Assim chegaram ao outro lado do mar, a região dos Gerazenos. Quando Jesus desembarcou, imediatamente um homem possuído por um espírito impuro saiu do cemitério e veio ao seu encontro. Esse homem morava entre as cavernas usadas como túmulos e ninguém conseguia detê-lo, nem mesmo concorrentes. Sempre que era acorrentado e algemado, quebrava as algemas dos pulsos e despedaçava as correntes dos pés. Ninguém era forte o suficiente para dominá-lo. Dia e noite, vagava entre os túmulos e pelos montes, gritando e cortando-se com pedras. Amém? Olha só. A palavra do Senhor vai dizer que Jesus ele está em Cafarnaum e ele sai de Cafarnaum atravessando o mar da Galiléia e vai para a região de Gerasa. É para aquele local que Jesus vai. Só que no meio do caminho acontece uma tempestade, a qual Jesus está dormindo. E essa tempestade ela é tão grande que os discípulos ficam apavorados, achando que o barco iria se quebrar, achando que eles iriam afundar. Tanto é que Pedro vai acordar Jesus. Jesus acorda, ele acalma a tempestade, acalma o vento, acalma o mar e eles atravessam até chegar a essa localidade. Amém? Só que chegando nessa localidade, a cidade de Gadara está a 8 quilômetros de onde Jesus ele chega com um barco. E a palavra do Senhor vai dizer que vem um homem até Jesus com um espírito impuro e ninguém tinha poder para deter este homem. Preste atenção nisso. O homem, quando ele era acorrentado, ele era algemado, ele quebrava as algemas das mãos e ele despedaçava as correntes dos pés, de tão poderoso que era este homem. Só que quando ele encontra com Jesus, ele já se prostra pedindo ajuda de Jesus. E naquele mesmo instante, a legião de demônios que está dominando ele ali vai pedir para que Jesus não os torture, mas que os deixe por ali por perto. E eles visam uma manada de porcos e pedem para entrar naqueles porcos. E Jesus autoriza. Eles entram naquela manada de porcos, cerca de 2.000 porcos, e esses porcos se lançam de um penhasco e caem no mar e morrem afogados. Só que a fama do que aconteceu ali percorre a cidade. E daí as pessoas vão ao encontro de Jesus. Olha só o que acontece. Esse mesmo Jesus que libertou este homem dessa legião de demônios poderia ter feito tantos outros milagres naquele lugar. Só que as pessoas não queriam Jesus naquele local e pediram para Jesus ir embora. Aquele homem que tinha recebido aquela libertação pelo poder de Jesus, ele quer acompanhar Jesus. E Jesus, interessante, que dá uma ordem para ele dizendo: não, você não vai comigo, você vai voltar para a sua família e você vai anunciar a misericórdia que o Senhor teve contigo. E aquele homem, ele anuncia a milhares de pessoas. E essas pessoas ficam maravilhadas com aquilo que aquele homem conta, do que Jesus fez com ele. Ou seja, aquele homem ele era um testemunho vivo daquilo que Jesus fez. E a palavra do Senhor vai dizer que as pessoas ficavam admiradas com o que Jesus tinha feito na vida dele. Aquele homem, ele tinha vontade de seguir Jesus, mas o que Jesus fez com ele foi: seja um missionário, seja um evangelista, vá lá e conte para o povo o que o Senhor fez com você. Amém? Só que a palavra do Senhor vai dizer que Jesus ele volta para o barco, ele atravessa até a praia. Ele chega na praia. E chegando na praia,
Jairo vai ao encontro de Jesus, dizendo que a sua filha estava padecendo e iria morrer. Jesus se move de íntima compaixão e está indo até a casa de Jairo para encontrar essa menina que está quase padecendo. E quando Jesus está a caminho, vem uma mulher que ela sofria de uma hemorragia há 12 anos e ela toca na orla de Jesus e sai virtude de Jesus, ou seja, sai poder de Jesus e ela é curada. E Jesus pergunta: quem me tocou? E os discípulos respondem: Senhor, tem uma multidão te apertando e o Senhor pergunta quem te tocou? E ele sabia que alguém tinha tocado nele de uma maneira diferente, ao ponto de sair poder dele, sair virtude dele para curar essa pessoa. E essa mulher, ela se ajoelha, se curva e ela diz para Jesus o que estava acontecendo, o que ela estava passando. E Jesus diz para ela: vai, a tua fé te curou. A fé dela em Jesus a curou, porque ela pensava: se somente eu tocar na borda, eu vou ser curada. E ela é curada por este ato de fé. Só que ainda tem a filha de Jairo. E logo após Jesus falar com essa mulher, os oficiais chegam até Jairo dizendo: olha, não precisa mais importunar o mestre, porque a menina morreu. E Jesus vira para Jairo e dá uma palavra profética para Jairo: somente creia. Jesus vai até a casa de Jairo e chegando lá ele encontra pessoas chorando, né, aos prantos, porque a menina tinha morrido, e Jesus diz: não, ela não morreu, ela apenas dorme. Só que Jesus, ele aparta a multidão e fica ali com ele somente Pedro, Tiago e João, que eram os mais íntimos de Jesus. E quando Jesus encontra com a menina, ele dá uma ordem, ele dá uma palavra dizendo Talita cumi, que quer dizer menina, levanta. E aquela menina lá volta à vida. E após voltar à vida, ele dá uma ordem: dê de comer para ela. Isso tudo que acontece no capítulo 5 é poderoso, é maravilhoso. Mas no capítulo 6 é o que traz espanto para as nossas vidas. Como Jesus ele era tratado, porque Jesus ele retorna até Nazaré. E olha o que acontece no capítulo 6, do versículo 1 até o versículo 6. A palavra do Senhor diz assim: Jesus deixou essa região e voltou com seus discípulos para Nazaré, cidade onde tinha morado. No sábado seguinte, começou a ensinar na sinagoga. E muitos dos que ouviam se admiraram e perguntavam: de onde vem tanta sabedoria e poder para realizar esses milagres? Não é esse o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Suas irmãs moram aqui entre nós. E sentiam-se muito ofendidos. Então Jesus lhes disse: um profeta recebe honra em toda parte, menos em sua cidade e entre seus parentes e sua própria família. Por isso, não pode realizar milagres ali, exceto pôr as mãos sobre alguns enfermos e curá-los. E ficou admirado com a incredulidade daquele povo. Então Jesus percorreu por diversos povoados, ensinando a seus moradores. Amém? Então olha só o que acontece. Jesus ele fica indignado com aquele povo, porque enquanto eles estavam observando o que Jesus estava realizando, eles ficavam admirados com o que estava acontecendo. Mas quando disseram: esse daí não é o filho de Maria, esse daí não é o carpinteiro, esse daí não é aquele que habitou aqui no meio de nós, eles deram descrédito a Jesus, simplesmente porque Jesus era muito próximo a eles. E pode ser que as pessoas não estejam dando crédito a você, porque você é muito próximo. Pode reparar, quando estamos longe, que as pessoas não nos conhecem, vão olhar e vão dizer: nossa, é cheio da presença de Deus, é cheia da presença de Deus, mas dificilmente na nossa casa, no nosso lar, as pessoas ali que estão mais próximas de nós, elas dão crédito
a tudo aquilo que o Senhor tem conosco. E quando fizer isso, o que devemos fazer? Fazer o que o Senhor Jesus fez. Simplesmente saia, pois existem milhares e milhares de pessoas necessitando que você seja uma bênção de Deus na vida delas. Amém? Que Deus te abençoe e fique na paz do Senhor Jesus.